A graça e a paz, povo de Deus, trazendo uma pequena reflexão da parte do coração de Deus para você. Ezequiel 37, a qual vai dizer no verso 1: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem não já ouviu falar sobre essa história aqui do livro de Ezequiel, capítulo 37? Muito conhecido. O próprio Ezequiel, ele vai dizer claramente 2 vezes que o que veio sobre ele foi a mão do Senhor. E quem o levou, pelo Espírito, foi o Espírito do Senhor que o levou para o meio de um vale de ossos secos. Ezequiel era um profeta. Ezequiel, ele, antes de exercer o cargo de profeta, ele exercia outro cargo em Jerusalém. Ele era sacerdote do templo de Jerusalém. Ele cuidava das coisas de Deus. Mas o Senhor, ele tinha algo mais forte a trabalhar na vida de Ezequiel. Por isso, Deus permitiu que Nabucodonosor se levantasse para levar o povo de Jerusalém a cativo para o exílio. Porque Deus tinha um propósito a mais na vida de Ezequiel. Ele não queria que Ezequiel fosse apenas um sacerdote lá na sua terra. Ele queria que Ezequiel fosse um profeta no meio do vale. E é isso que o Senhor está querendo encontrar hoje. Ele está querendo profetas que profetize em meio ao vale. Porque é fácil, irmão, profetizar em lugares a qual você olha e tudo está bem. É fácil você profetizar em lugares que você vê que não tem problemas. Não é verdade? Mas o que o Senhor procura mesmo hoje são profetas que tenham coragem e que profetizem nos lugares que ele vê que não há uma esperança ao olhar humano. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. O Senhor, ele capacitou Ezequiel, levou Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. Amados, imagina aquela cena. Não era uma cena agradável. Era um cemitério de ossos secos. Ezequiel, ele foi confrontado a uma cena de morte, aonde os cadáveres estavam ali por algum tempo, cozidos pelo sol quente, comidos pelas aves. Ezequiel, quem sabe, ele se espanta porque ele não estava preparado para ver aquilo. Note, amados, que em todas as visões que Ezequiel teve da parte de Deus, era vendo anjo, era vendo querubim, era vendo rodas com olhos, era vendo torrentes de água. Mas eu imagino, Ezequiel, ele pensava, quem sabe, que já tinha visto de tudo. Mas quando ele se encontra no vale de ossos secos, ele vê que ele ainda não tinha visto nada. Você não viu nada ainda da parte de Deus. Deus ainda tem muita coisa para te revelar. É por isso que ele te levantou no meio do teu colégio, no meio da tua faculdade. Foi por isso que Deus te levantou no meio da tua casa. E quem sabe muitas vezes no teu trabalho você se pergunta: por que que só eu sou crente aqui dentro? Por que que só eu, Senhor, estou metido aqui no meio de tantos ímpios? Porque Deus levantou você para ser profeta aí dentro. Então entenda, Ezequiel, ele tinha um objetivo da parte de Deus: profetizar aos cativos, aos mortos, aos oprimidos. Ezequiel está ali no meio daquele vale de ossos secos, e aí o Senhor, ele diz para Ezequiel: Ezequiel, vou te deixar no meio do vale. Agora eu quero que você ande ao redor do vale. Ezequiel começou então a rodear aqueles ossos secos, começou então a observar. Deus queria que Ezequiel rodeasse aquele vale de ossos secos, porque Deus queria que Ezequiel observasse aquela cena que se encontrava ali. Ele queria que ele observasse aquele cemitério de ossos secos. Aí depois, quando o Senhor pede para que ele ande ao redor dos ossos, a Bíblia vai dizer que eram muitos ossos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Diante daquilo tudo, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Depois que Ezequiel observa a cena de morte onde ele estava, o Senhor lança uma pergunta para Ezequiel. Aí ele pergunta: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta que Deus faz. Eu imagino, amados, Ezequiel olhando para aquela cena, assustado com aqueles ossos ali de cadáveres. E quem sabe a visão humana, a ótica da visão humana, a visão natural de um ser humano, porque Ezequiel era um ser humano como nós.
Eu imagino ele por dentro, quem sabe ele dizendo: isso aqui é coisa de louco. Olha onde é que eu me encontro. Isso aqui só tem osso aqui. E quem sabe, olha, quando Deus fez essa pergunta para Ezequiel, Deus sabia que Ezequiel era limitado, porque ele era um ser humano. Deus sabia que naquele momento Ezequiel não saberia o que dizer. Mas mesmo assim Deus queria ouvir da parte de Ezequiel o que ele tinha para responder. Ele pergunta: e aí, filho do homem, por acaso esses ossos poderão reviver? Aí quem sabe, amados, eu começo a imaginar Ezequiel dentro de si: nossa, eu já vi de tudo. O Senhor já me mostrou anjos, já me mostrou querubim, já tive visões extraordinárias, mas diante disso tudo aqui, eu imagino Ezequiel dizendo: lá no fundo Deus sabe quem eu sou. Lá no fundo Deus sabe que, quem sabe até eu não acredite nisso aqui. Até a minha fé fica diminuída, fica pequena diante disso aqui. Aí Ezequiel, ele responde. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo: Senhor, tu sabe que eu sou limitado. Tu sabe que diante dessa cena aqui eu tenho até medo de dizer o que se pode reviver ou não. Senhor, mas tu sabes. Olha a resposta de Ezequiel: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel sabia que ele era um homem limitado. Vai ter momentos na nossa vida, amados, que nós vamos ter medo. Vai ter momentos na tua vida que Deus vai te mostrar algo para que você venha profetizar e você vai ter medo de profetizar. Você vai olhar para aquela cena, né, que está acontecendo, quem sabe na tua família, quem sabe no teu íntimo, e você vai dizer: eu não consigo nem acreditar nisso aqui mais, porque já parece o fim. Então vai ter cenas que você vai ser limitado, que nós somos limitados, que nós somos seres humanos. Mas Ezequiel respondeu uma das melhores respostas de todas. Ele disse: Senhor, tu sabes, porque ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Quando você tiver medo, quando você olhar para a cena que você está vendo e você se constranger com ela, não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu estou com medo dessa cena. Eu estou com medo disso tudo acabar. Diga para Deus mais. Diga o que Ezequiel falou. Diga: Deus, talvez eu nem acredite, mas tu sabe. E diga mais: Senhor, eu não acredito em mim, mas eu acredito no Deus que eu sirvo, que é o Senhor. Você vai ver que Deus vai te dar condições de você ver o milagre acontecer. Essa foi a resposta. Daí em diante, o Senhor se alegrou com a resposta de Ezequiel. Ezequiel não fugiu da responsabilidade. Ezequiel não jogou a responsabilidade em Deus, não. Ele só disse que Deus sabia todas as coisas e que ele iria aceitar o que Deus fizesse. Aí Deus começa então a dizer: então profetiza, filho do homem. Profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amados, a palavra é a que transforma, a palavra é a que liberta. E quando Deus decreta uma palavra, porque Ele é a própria palavra, o cenário de morte se transforma num cenário de vida. Aqueles ossos representavam a casa de Israel, o povo que estava morto em seus pecados e seus delitos. Ezequiel, ele trouxe uma mensagem de esperança. Deus trouxe uma mensagem de esperança. E hoje eu quero te dar uma mensagem de esperança. Não importa qual seja o cenário que você está vendo. Não importa o vale que você se encontra. Não importa, quem sabe, o medo até que você está. Eu só quero te dizer: o Deus que te levou para o vale é o mesmo Deus que vai fazer milagre no vale e vai te tirar desse vale com a tua vitória. Não esqueça, não foi o inimigo, não foi o diabo que te levou para o vale. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito do Senhor que te conduziu. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer de você um profeta. E profeta tem que sentir o que Deus sente pelo povo. É por isso que você está de pé, é por isso que você cambaleia, mas você não cai. É por isso que você é a coluna do seu lar, porque você foi levantado como profeta para profetizar. Em meio ao caos, em meio à derrota, em meio às decepções, você foi escolhido como profeta. Quando ele começa a profetizar, os ossos, houve ruídos, depois barulho de ossos, tudo que estava destruturado, osso jogado para um lado, cabeça para o outro, tudo foi voltando para o lugar, porque Deus sabe colocar tudo em ordem. É só você profetizar. Depois o Senhor viu que já tinha nervo, já tinha pele, mas faltava alguma coisa.
faltava o sopro do Espírito, o sopro da vida. Foi soprado naquele vale de ossos secos e o exército ficou de pé. Houve vida. Deus quer que você profetize nesse vale, porque nesse vale aí vai ter vida. Essa é a mensagem de esperança que eu tenho da parte de Deus para você. Se você olha para o vale que se encontra e vê que só há ossos secos, você vai começar a profetizar em nome do Senhor Deus. E você verá que no lugar da morte vai chegar a vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha, envia para outras pessoas, para dar esperança às outras pessoas. E não esqueça, Jesus te ama e não te esqueceu. E nunca te esquecerá. Amém? E graças a Deus.